Na segunda parte desta aula pública sobre mídias radicais e a contranarrativa popular, o professor Juarez Xavier responde perguntas do público da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. As mídias radicais, ela tem uma polarização do Brasil hoje em dia, a partir desse approach dela de dar a verdade mais profundo. Ela é muito rechaçada. As pessoas, os fatos não mudam a opinião dela. E ainda mais em tempos de algoritmo, Facebook, todo mundo na própria bolha. Qual que seria um ponto primordial assim, a ser pensado, ser trabalhado para ter um alcance maior, uma capilaridade maior das mídias radicais na população? O que tem caracterizado a ação capilarizada da mídia radical? Quando você tem várias mídias radicais e elas estão agindo de forma coordenada, coparticipativa, você tem a ampliação da audiência e da ação. E ela é diferente dessa mídia que nós tínhamos no século XX, porque ela é uma mídia que implica uma ação. Eu vejo, eu ouço, eu interajo com a informação e isso me provoca para uma ação. Então, eu não tenho uma ação passiva em relação a esse meio de comunicação. É o que nós estamos vendo recentemente em várias experiências de jornalismo livre. Os jornalistas livres têm tais características, a mídia ninja tem essa característica, a mídia negra, que é uma mídia do Rio Grande do Sul, tem essa característica. O desafio é isso, o desafio é ver uma forma de você ter uma ação coordenada por essas mídias. Por isso que a questão da pauta é fundamental. Além dessas mídias clássicas de produção de conteúdo, você tem outras possibilidades da mídia radical. Por exemplo, quando você pega no campo da narrativa da cultura, você tem o hip-hop, que tem uma produção de informação extraordinária. Você tem o funk no Rio de Janeiro, que faz todo um discurso de oposição ao status quo. Então, você tem também outras plataformas de produção de conteúdo. As experiências que a gente tem observado pelo mundo afora, desde 2004, 2005, nas ações anti-globalização, na verdade, contra o capital financeiro internacional, no mundo inteiro mostra isso. Quando você consegue dar densidade a partir de uma pauta para essas várias experiências micrológicas de produção de conteúdo, você consegue dar uma magnitude para ela. E, ao fazer isso, você cria um fenômeno interessantíssimo que nós temos observado. Você paralisa a narrativa da grande mídia, ela passa a pensar duas vezes antes de avançar na construção de uma narrativa, você pauta a grande mídia. Muitos dos conteúdos que a grande mídia tem se focado nos últimos tempos é por conta da pauta feita e desenvolvida pela mídia radical, pela mídia micrológica, e você tem um aspecto fundamental. Você provoca uma mudança profunda do ponto de vista do observador da mídia. O observador da mídia, ele passa a ter a necessidade de uma ação concreta, de um trabalho concreto. Se ele acompanha uma mídia contra o racismo, ele se mobiliza nesse sentido. Se ele acompanha uma mídia contra o machismo, ele se mobiliza nesse sentido. A gente vive numa sociedade hoje que ela é heteronormativa, ela é conservadora, o Estado, tanto o Estado quanto a mídia. E a gente tem uma dicotomia aí com relação às mídias radicais, que elas vão por um viés totalmente diferente, tomam um rumo totalmente diferente, para bater de frente justamente com essa sociedade violenta, enfim. E a minha pergunta é a seguinte: como que elas, dada a amplitude delas, é possível que as mídias tradicionais tenham uma ressignificação, que elas tenham uma modificação a partir dessa amplitude que as mídias radicais estão tomando? O que é diferente naquilo que a gente via no jornalismo nos anos 20? Você fazia a descrição de uma situação para que as pessoas pudessem se apropriar daquela informação e, na medida do possível, tentar mudar uma determinada realidade. Os jornais sérios agiam assim. Foi essa a realidade que pautou esse jornalismo de 45 a 70, mais ou menos, que é o grande período de crescimento do capitalismo e da construção das chamadas estados de bem-estar social e das políticas públicas de inclusão. Há uma mudança nessa realidade. Essa mudança se dá nos anos 70 na Inglaterra e nos Estados Unidos e mais tarde no mundo afora, nos anos 90, que é o projeto chamado neoliberal. O que é que muda no projeto neoliberal? O que ele é fundamental? Ele passa a prescindir de pessoas que consomem. Então, ao longo da década de 20, você tinha muitas pessoas que precisavam consumir. Agora não. Você pode reduzir o consumo e manter os índices de crescimento e expropriação do grande capital. Essa é a grande metamorfose do capitalismo nessa fase que nós estamos vivendo.
Aí ele começa a constituir narrativas de descartabilidade. Por exemplo, a partir da virada do século, você passa a ter construções narrativas que eram negadas até os anos 70. Você pega, por exemplo, a experiência da eleição francesa agora, a Frente Nacional. A Frente Nacional faz um discurso que era impensável no século passado, de fazer a defesa aberta do legado do nazifascismo. Na Alemanha, você passa a ter partidos também conservadores. Na Inglaterra, a mesma coisa. E provavelmente teremos no Brasil. Então, há uma mudança de comportamento. Então, se eu não preciso de mais pessoas para consumir, eu posso descartar tais pessoas. E o pensamento conservador vem para sedimentar essa estratégia, vem para corroborar essa estratégia da segregação, da discriminação, da violência sistemática contra grupos, porque é uma violência seletiva. Isso tem sido a característica desse sistema. Ao fazer isso, ele cria uma contradição, que os grupos sociais que são violentados nos seus direitos passam a se organizar. E aí passa a ter um papel estratégico a mídia radical. A mídia radical, ela passa a levar para esses grupos sociais uma compreensão mais ampla do que está acontecendo. Por exemplo, se eu for imaginar como cidadão brasileiro que a violência no Brasil é esporádica, eu não compreendo o fenômeno. Para isso, eu preciso entender que há uma violência sistemática que se espalha pelo mundo afora. Então, quando você tem esse discurso organizado em âmbito internacional, você também tem uma resposta internacional a essa ação. E ela começa a se pipocar de várias formas. Mais do que em forma, ela passa também a ter uma ação política contrária àquele tipo de violência que está sendo registrado pelos seus veículos, pelos seus meios de comunicação, pelas suas plataformas de informação. Então, isso faz da mídia radical um aspecto fundamental na luta contra essa violência. As mídias radicais, a grande sacada delas, é isso que ela tem de inovador, é a crítica dessa ação, a mobilização e organização política em relação a isso, que ela não abre mão, ela não é neutra, ela não é isenta, ela não é imparcial e ela é objetiva. Nesse sentido, tem mais consistência a sua narrativa de denúncia do que a fábula construída pelos grandes meios de comunicação social. Além de ser isso, além de fazer isso, ela tira as pessoas da sua passividade bovina. As pessoas não ficam em contato com a mídia direta parada, elas se mobilizam, elas têm ação política, elas se conectam. É um sistema baseado na objetividade, é uma estrutura narrativa muito mais complexa do que a gente vê nos grandes meios de comunicação, e ela tem possibilidade de fazer mudanças a partir da ampliação do léxico político que nós não tínhamos no jornalismo no século passado. Por exemplo, nós passamos a ter uma série de linguagens estruturadas a partir da mídia radical. Nós entendemos o que é a expressão homoafetiva, nós sabemos o que é orientação sexual, nós sabemos o que é racismo, machismo, nós sabemos o que é o genocídio. Todas essas informações que entraram para o léxico político foram trazidos pelo movimento na mídia radical. E isso ampliou nossa capacidade de ler a realidade, de compreender a realidade e intervir na realidade. Esse é o papel fundamental, acredito eu, da mídia radical no Brasil e no mundo afora. Eu achei essencial a aula do professor Juarez em falar das mídias radicais, porque o jornalista não pode se conformar só em passar informação, as mídias são tendenciosas e a importância do jornalista lidar com essa realidade e levar essa realidade para o público e fazer com que as pessoas se movam com isso e tentem mudar a sociedade. A aula do professor Juarez ela foi bem elucidativa. A gente, vivendo numa sociedade como a gente vive hoje, que é heteronormativa, conservadora, as mídias radicais têm um papel fundamental na alteração desse status quo. E a aula dele foi bem esclarecedora nesse sentido. Foi muito bom.